muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos, SBT Esporte no ar. Hoje a gente vai falar de toda essa treta, essa fumaça que tá rondando o Santos e hoje tem chances, oportunidades de escapar, hein? Tem um nome saindo do Palmeiras e indo justamente para o Santos Futebol Clube e atletas araçatubenses que estão se destacando no karatê e vão voltar a competir. Olha só que maravilha! E claro, infelizmente, vamos falar de mais um caso de homofobia no esporte. 2021 e a gente tá nessa ainda. Vamos bora participar com a gente? Então chama nós aí, vai, chama nós aí no WhatsApp, 18 991 437891, senhoras e senhores. E aí, Marão? Caio Esteves, tudo certo, bem? Caíto? Tudo certo, graças a Deus. Você é um bom manobrista? Sou. Você é um cara que estaciona bem teu carro? Sofri no começo com carro, sempre andei mais de moto, gosto muito de moto, mas agora não tô andando mais. Mas sofri um pouquinho na baliza ali, mas depois aprendi. Porque hoje o Santos vai ter que dirigir certinho o carro e manobrar certinho o carro na Vila Belmiro. Tem que acertar. Tem que acertar se quiser reagir, assim. Eu ia falar um negócio no comentário. Não pode guardar o carro em duas vagas, hein? Eu ia falar um negócio no comentário, mas eu vou falar antes, que eu acho que é importante com relação ao Rueda. Eu tô com pena do Rueda, porque o Rueda ele é um presidente que depois de muito tempo chegou no Santos e tá tentando tirar o Santos do buraco. Exatamente. Então acho que não é merecedor o Rueda, especificamente a diretoria do Rueda, tá nesse momento do Santos. Então, por ele, eu acho que a gente torce para que o Santos saia dessa, né? Tô com você, Caio. E hoje é dia de decisão do Santos. Hoje é dia do Santos fazer aquela manobra perfeita. Aliás, jogos perfeitos daqui em diante. O Peixe recebe o Fluminense às 7 da noite e é a chance que o time tem com Fábio Carille para escapar do Z4 e ele vai fazer várias mudanças na equipe. Mais uma decisão para o Santos. Põe na tela. O Santos precisa vencer de qualquer maneira, pensando em sair fora da zona de rebaixamento. Camacho está fora, lesionado e suspenso. Já Carlos Sanches foi sacado do time titular e Fábio Carille também optou por voltar ao estilo de jogo com 3 zagueiros. O time deve ir a campo com João Paulo, Robson Reis, Velasquez e Danilo Boza, Madson, Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme e Felipe Jonathan, Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Mais um jogo em que a equipe do Peixe vem com várias alterações. O ataque não marca 2 jogos e a equipe não vence a 3. Tá aí, perigo. Luz amarela acesa no Santos, Caio. E voltando com 3 zagueiros, né? Tinha jogado com 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros. Agora volta pro esquema 3 zagueiros. Eu já falei aqui várias vezes, volto a repetir que eu não gosto desse esquema no Santos. Acho que tem que jogar com... Tem ali os 2 laterais / meias nesse esquema 3-5-2, né, Mário? Mas eu acho que o 3-5-2 ele dá mais certo quando você tem um centroavante, realmente um 9 ali, né? E o Tardelli é um cara que sai muito da área e o Marinho não é centroavante. Então, acho que um time um pouco mais ofensivo talvez faria melhor, um pouco melhor ao Santos na questão de retomada, de contra-ataque. O Fluminense é um time que tá bem na temporada, é um time perigoso, tem nomes ali que realmente jogadores atropelou o Flamengo no final de semana. Então assim, jogo difícil e o ataque tem que funcionar, né? Marinho não marca 11 jogos, Tardelli tá tentando ser aquele Tardelli que a gente já viu em tantos clubes, mas não engatou também ainda, muito pela fase do time também, que eu acho que reflete um pouco. Assim, o Pirani fora, lesionado, que era um cara que estava trazendo uma coisa diferente no meio campo, jogando bem também ali com o Sanches junto, fazendo armação. O Santos tem problema, mas assim, tem que recorrer ao ataque, que são 2 jogadores de nome, jogadores que podem dar esse retorno pro time e em gols, né? O Santos precisa fazer gol. E times do Carille geralmente são difíceis de fazer gol, né? Agora parece que tá pior ainda, né? Tá bem complicado. Exatamente. Ainda falando do Santos, o ex-jogador Edu Dracena, que estava no cargo de assessor técnico do Palmeiras, desde que se aposentou em 2019, e ele ontem se despediu desse cargo. Ontem foi o seu último dia no Palmeiras. O Edu fez uma postagem no seu Instagram para agradecer a oportunidade de ter trabalhado e se despedindo desta função. O multicampeão agora vai descer a serra e vai ser dirigente do Santos. O Peixe fez diversas reformulações do departamento de futebol e o Edu Dracena deve assumir o cargo de diretor de futebol do clube. Ou seja, o Edu Dracena vai ser o homem forte da bola lá no Santos a partir de agora. Mas pega uma bucha de canhão e bem na época, nesse momento difícil do Santos, né? Assim, chega num momento que é realmente conturbado, perdão.
chega num momento difícil pro Santos, mas assim, é uma oportunidade para ele, profissional, uma área de crescimento, né? De assumir um cargo de gestão ali, realmente um cargo que você pode misturar a gestão junto com o futebol, que é uma área que ele tem excelência, foi um baita zagueiro como jogador, não precisa nem falar, multicampeão, ídolo do Cruzeiro, ídolo do Santos, ídolo do Palmeiras, o cara que foi campeão por onde passou. Do Corinthians. Na Turquia também, jogou os principais clubes do país, então assim, é um cara que é muito sério também, é legal lembrar sempre que ele é daqui da região, né, como leva o nome, barra apelido Edu Dracena, ele é praticamente dono lá de Dracena, né? Cara muito conhecido e um cara muito íntegro. Eu acho que vai ajudar bastante o Santos. É por isso que a gente falou, falei no começo do programa, volto a repetir. A diretoria atual no Santos, ela tá tentando fazer um trabalho sério. É visível que o trabalho do Rueda é um trabalho de pés no chão, olhar o que ele tem, como ele pode trazer o Santos mais estruturado, a questão de austeridade, pensando realmente no dinheiro, do que o Santos pode recorrer e o que deve evitar. Então, assim, esportivamente a gente também torce para que evolua nessa questão, né? E eu acho que o Edu Dracena vai ter um papel importante nessa reformulação. O Santos precisava passar por isso em algum momento. Né? Precisava, né? Precisava, como a gente acabou de falar no começo do programa, né? Precisava de pessoas decentes cuidando do time, né? Pena que pegou o time no fundo da rapa do tacho do poço. Flamengo passou por esse momento lá em 2014, 2015. Realmente passou um momento difícil, chegou a quase cair em alguns anos também. Não estou dizendo que vai acontecer igual para o Santos, claro, mas eu acho que já é um caminho para o Santos voltar a se reerguer. Exatamente. E agora a gente vai de boas novas lá no Corinthians. O Meia Rony está de volta, está muito próximo a voltar a jogar. Ele se lesionou no joelho direito na partida contra o Atlético Goianiense e ficou fora aí por mais de 40 dias. Ele retornou aos treinamentos. Essa semana ainda é uma dúvida, né, contra a Chapecoense, mas o próximo jogo, que é o próximo jogo do Timão no final de semana. Aliás, na segunda-feira esse jogo, né? O Silvinho gosta do atleta, que também é visto como uma promessa da base do Corinthians, o Rony. E antes dele se lesionar, ele vinha atuando com frequência, né? Ele já tinha feito aí 18 jogos nessa temporada de 2021. E é mais um aí que vai brigar pelo meio de campo do Corinthians, o Rony. É um jogador interessante, que chuta de fora, é um cara que corre bastante, ajuda muito na recomposição do time. Legal. O Corinthians ele tem dois problemas de algum tempo em duas posições que antes não acontecia há muito tempo, que são as duas posições de volante. Eu acho que o Corinthians hoje, ele ainda está tentando achar o segundo volante. O Cantilho é um cara que está no momento, ele está bem, mas ele também oscilou durante a temporada. Parece que agora está no momento melhor. E o primeiro volante é a grande questão do Corinthians, né, Mário? O Gabriel, para mim, o Gabriel não merece titularidade hoje no Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem que achar um nome para fazer aquela cobertura decentemente. O primeiro gol contra o Inter mesmo, a gente mostrou aqui. Sim. O Fábio Santos marcando 2 e o Gabriel andando no campo. Então, assim, é só um exemplo, mas durante o jogo você vê que o Gabriel, o momento dele não é bom. Então o Corinthians, precisa pensar nisso também, precisa ter um primeiro volante ali com qualidade, principalmente com marcação, e eu acho que talvez o Rony pode ser esse cara. O Rony é um cara que sai mais, mas de repente se recuar ele um pouquinho. Tem muito jogador que acontece isso, né? O jogador joga numa posição específica, o técnico vai lá, mexe ele um pouquinho, dá uma recuada nele, o cara às vezes começa a jogar muito melhor do que jogava. Então, por que não tentar isso com o Rony, que já tem uma experiência, como a gente falou na nota, o Silvinho gosta dele, gosta do trabalho dele. Então, acho que é um bom retorno aí pro Corinthians. Vamos pro WhatsApp, põe na tela aí pra gente, o José Dorival de Catanduva. Vamos torcer para o São Paulo melhorar, principalmente no gol. O Rogério precisa dar umas aulas pro Volpi. Boa, Zé. Obrigado. Boa, valeu. Vamos lá. O Volpi melhorou um pouquinho já, né? Melhorou. Melhorou já. São fases, né? Pode seguir aqui? Bora. O Rodrigo Souza de Fernandópolis. Boa tarde, eu tô assistindo vocês e vai Corinthians. Boa, Rodrigão, aquele abraço. Alô, Fernandópolis, tamo junto. Grande Fernandópolis. Mas aí, o Alan José de Narandiba. O Santos tem que pegar... Como que é? O Santos tem que pegar firme para sair do Z4 e jogar com mais garra. O que você acha que está faltando, Caio? Concorda comigo? Eu acho que está faltando o ataque ser mais efetivo, mas eu acho que também um pouquinho de espírito ali de vamos tirar o time dessa. Eu acho que
pela questão do que o Santos passou até antes do Carille chegar, com diretoria, o Marinho eu acho que afetou de alguma forma o elenco, a insatisfação dele. O Santos foi caindo ladeira abaixo, teve também lesões, o Santos saindo. Eu acho que o grupo tem que se unir e entender que o time do papel, Mário, se a gente olhar para a posição, não é um time ruim, não é um time para cair para a Série B. Assim, não é um time para almejar muitas coisas, mas não é um time para cair para a Série B. Então, assim, tem que focar realmente, se unir e o Marinho voltar a fazer gol, o Tardelli voltar a fazer gol, o time realmente voltar a render. Taíde, que tem nome de rapper dos bons, hein? Dos bons. Lá de Rio Preto. Fala, Maricá, eu sou São Paulino e esse time tá sem futuro. Abraço. Como assim, Taíde? Não é nada, vamos ver agora com o Rigoni, com É que a sequência dos jogos do São Paulo não é muito favorável, esse é o problema. É difícil. E tem o Inter agora e depois o Bahia fora, se eu não estou enganado. Todos jogos difíceis. É bem difícil. Vamos lá. É porque o Bahia tá lutando para não cair também. Não cair. O Birão de Presidente Prudente. Boa tarde. Eu não entendo por que o Mosquito não é titular. Por que o Mosquito não é titular, cara? Então, é uma discussão interessante, mas eu acho que mexe muito também com a recomposição. O Gabriel Pereira, ele tá meio que jogando de um lado para o outro, né? Ele fica invertendo e a recomposição, ela não era tão bem feita com o Mosquito quanto ela está sendo agora. Então, acho que o Silvinho pensou um pouco nisso também. É um cara que escala ataque pensando na defesa, né? Infelizmente, isso tem virado comum nos dias de hoje no futebol. O futebol mudou muito. Né? Falando em GP, tem alguma notícia da renovação dele ou ainda nada? Que eu saiba, ainda está daquele jeito. Eu acho que deve renovar, sim. É importante até para ele, né, se sustentar. Ele não teve nenhuma temporada inteira em alto nível, é importante para ele também ficar no time. Mas acho que vai chegar a um acordo e tomara que dê certo a negociação. Tomara que dê certo a negociação. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos para falar de um assunto não tão bom, né? Vamos falar agora de uma cena muito triste, um caso lamentável, um caso de homofobia envolvendo atletas e praticado por um próprio atleta. Inacreditável. Vamos ver o caso. Um dos principais jogadores da equipe de vôlei do Minas Tênis Clube é o central Maurício Souza. Ultimamente, ele ganhou destaque pelo que estava dizendo nas redes sociais, em posts considerados homofóbicos. Maurício fez uma publicação onde criticava a orientação sexual do novo personagem do Superman e insinuava uma provável ação tendenciosa do desenho. O atleta foi rebatido por diversos companheiros e em seguida fez outra postagem rebatendo estes posicionamentos contrários. Ele disse: "Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo, não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com minhas crenças, valores e ideais." Primeiramente, a equipe do Minas Tênis Clube emitiu um comunicado onde dizia que cada atleta teria liberdade para se expressar nas redes sociais e que as falas não refletem as políticas do clube. Mas os patrocinadores pressionaram e cobraram uma nova posição. O Minas Tênis Clube então emitiu outra nota, onde afirmou que o presidente se reuniu com o atleta Maurício Souza esta tarde e lhe informou sobre o seu afastamento por tempo indeterminado e que o atleta também recebeu uma multa e foi orientado a fazer uma retratação pública imediata. Maurício se retratou, mas o fez no perfil do Twitter, onde tem menos de 1.000 seguidores. Em um dos posts ele se desculpa. "Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas e diretoria do clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpas a todos a quem desrespeitei ou ofendi. Esta não foi minha intenção." As publicações que geraram toda a polêmica foram feitas no Instagram de Maurício, onde ele tem mais de 200.000 seguidores. Hoje rede social é um negócio muito forte, principalmente para atletas, artistas, celebridades, né? E lá realmente tem certas coisas que, claro, você tem que se posicionar na sua vida, né? Mas existem coisas no século XXI que você não precisa discutir, né? São coisas que a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso, porque é uma coisa que é muito perigoso isso, sabe? Eu acho que as pessoas, os homossexuais, os negros, as mulheres, sofrem demais da conta com violência, com sendo minimizado, sendo
escrachado de várias formas. E a gente não precisa de cidadãos como esse para fazer esse tipo de coisa. Eu falo que é muito sério, muito complicado, porque ele é um atleta, cara. Sim. Ele convive ali, ele é um cara que... Cara, a seleção brasileira tem um menino incrível, né? E que todo mundo adorou, e muita gente não conhecia, e conheceu nas Olimpíadas dos Douglas, que é incrível. Então, assim, eu acho que precisa de respeito. As pessoas precisam respeitar o outro. E que diferença faz o que o e cara qual faz? É o problema do outro não ter a mesma orientação sexual que a tua? Exato. Qual é o problema? O que vai mudar no seu trabalho? Que diferença faz que uma pessoa faz do outro lado do muro, seu vizinho, o que vai mudar na sua vida isso? O que vai mudar? Eu não entendo, sinceramente, assim, se você tem uma orientação, a pessoa tem outra, você tem que respeitar e acabou. Não tem, poucas ideias isso aí, Mário. Liberdade de expressão e crime são coisas diferentes. Se você está cometendo um crime, você está sendo racista, você está sendo homofóbico, você não está tendo liberdade de expressão, você está cometendo crime. Então você tem que se ligar no que você fala, prestar atenção em como você vai ofender outra pessoa e se colocar um pouco no lugar das outras pessoas também, né? Entender? Leva a sua vida, cara, você não precisa disso, ninguém precisa disso. É muito triste. Vamos lá, agora a gente vai contar para vocês a história de 2 atletas araçatubenses, ambos do karatê. Um deles já faz parte da seleção brasileira e o outro é uma promessa que vai competir pela primeira vez. Vamos lá. O karatê significa mãos vazias e o nome tem a ver com o fato do karatê ser praticado sem armas. Mas se as mãos estão vazias na hora de treinar o esporte, a mente e o físico se fortalecem conforme são lapidados. Por esse e outros motivos, o Felipe e o Vitor, no auge da adolescência, deixaram o futebol, o videogame de lado e escolheram essa arte milenar. O karatê me chamou mais atenção. Eu comecei a ser mais responsável com minhas coisas, minhas obrigações. E o karatê foi paixão à primeira vista. Felipe já é campeão brasileiro e no ano passado conseguiu, com muito suor, conquistar uma vaga na seleção brasileira de karatê e iria representar Araçatuba no campeonato sul-americano. Mas por conta da pandemia, o evento foi cancelado e isso mexeu com o atleta. Mas o princípio do karatê, de treinar a mente e a alma, ajudou a fortalecer e a levar o treino adiante, se adaptando a outros recursos. Assim que chegou a pandemia, eu não parei de treinar nem um dia. Fui no online com o sensei, treinava em casa sozinho, porque eu sabia que quando voltasse, ia voltar com tudo e eu queria estar preparado para isso. Em 2018 eu passei por alguns problemas psicológicos e não consegui minha vaga para disputar o brasileiro. Em 2019 eu consegui superar essas dificuldades, consegui a vaga para o brasileiro, foi meu primeiro brasileiro e eu consegui ser campeão pela primeira vez. E agora, né, já conhecido por a maioria do karatê, eu quero ir lá e fazer mais história, né? Conseguir defender meu título. O resultado veio. Agora ele se prepara para defender o título e buscar o bicampeonato em Fortaleza. Nervoso? Não. Porque a estratégia é estudar o adversário. Ansiedade, ele aprendeu a manter sob controle. Mais uma lição que a arte marcial ensinou. O maior foco é o psicológico, é o mental, que você precisa da estratégia, você precisa ser frio, ter calma, para chegar lá e conseguir fazer um bom trabalho. Cada pessoa tem objetivos diferentes ao optar pela prática de karatê. A Cristiane, mãe do Felipe, tem uma opinião sobre isso. Querido, vamos fazer karatê? Não, deixa pra ele, né? Lutar não é pra mãe, não. A gente deixa com o filho mesmo. O comportamento do filho mudou quando começou a praticar o esporte. Se tornou mais autoconfiante e forte. De vez em quando, ela conta que até precisa lembrar que ele só tem 14 anos. O esporte, eu falo assim, que é um caminho, né? O melhor caminho que tem para um adolescente hoje em dia é o esporte. Eu acho assim que livra a criança de se envolver com muitas coisas ruins que o mundo oferece, né? O tempo que ele tem, ele está treinando ou estudando. Outro karateca que está no mesmo caminho é o Vitor. Com apenas 12 anos, vai disputar os Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro. Será uma competição de alto nível, mas este pequeno atleta está mais do que preparado. Ele já tem o Kiai, que é o grito de guerra. Pela primeira vez eu estou saindo fora de Araçatuba e indo para um campeonato um pouco mais sério do que eu já fui. Eu já fui em outros aqui na região, mas nunca fui tão longe assim. Você está nervoso? Muito. Os dois atletas pertencem à equipe do sensei Hisatsugo,
O mestre explica que só com muito trabalho e dedicação o praticante molda a personalidade. A maior joia deles, a gente procura trabalhar o caráter. E com o caráter, eles vão ter os frutos. Que serão esses frutos? As competições com esses resultados positivos, né? E também esses seres humanos que nós estamos formando para a vida. Né? Porque eu falo assim, ganhar medalha em competições é muito mais fácil que ganhar medalha na vida. Então, durante todo esse processo que a gente faz com eles, a maior gratidão que eu tenho deles assim é serem vencedores da vida. Se você acredita que no karatê só existe uma modalidade de combate entre duas pessoas, é melhor você rever seus conceitos, porque a modalidade de combate que recebe o nome de kata é uma das técnicas dessa arte marcial. O kata é esse conjunto de movimentos de ataque e defesa e está presente nas mais diversas artes marciais japonesas. Ele pode ser realizado em conjunto ou individualmente. Eu até tentei aprender. É fácil? Nem de longe. Impossível? Essa palavra não existe nesta arte. Kata, na verdade, é a luta imaginária que nós falamos, né? Essa luta imaginária nada mais é que o aluno ele tem que lutar com 4 a 8 pessoas ou até 10 pessoas. Porque a cada movimento que ele executa, ele tem que estar derrubando e mobilizando cada lado dos golpes. Por isso que ele troca de lado e já vira de costas e bate para o outro lado. Ou seja, o kata, a gente fala que é a defesa pessoal nossa, né? O karatê não é indicado para quem só pensa em dominar as técnicas e utilizá-las em uma luta. Essa arte não é só uma aquisição de habilidades defensivas, mas é o domínio da arte da integridade, humildade e autocontrole. Nós sempre trabalhamos, né, o os, que nada mais como respeito, como desculpa, como agradecimento, e isso é o cumprimento oriental, né, da origem japonesa. E nós sempre utilizamos, não só quando a gente leva o elogio, mas também quando a gente toma aquelas broncas. E o Felipe viajou hoje para Fortaleza e fica aqui a nossa torcida para que ele consiga voltar com a sua bela medalha para vocês. É isso. Muita sorte pro Filipão, para todo mundo aí. Muito legal o trabalho do Rissatuba aí, nosso parceiro. Bora. Tchau pra vocês. Até amanhã. Abraço, valeu. hein? A gente se fala. Tchau.